Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Philab World 2011. É um prazer receber-vos aqui na Universidade Fernando Pessoa. Sejam, portanto, bem-vindos. O Philab World é um evento aberto à comunidade. Dentro de momentos, o seu diretor, o professor Freitas Magalhães, irá falar convosco. Voltarei mais tarde. Boa tarde a todos.
Temos olhos a revelar muito do que somos, mas e quando é afinal a expressão que melhor nos detecta? Diga-se da expressão antes o sorriso. Conseguimos de um simples esboçar dos músculos faciais algo como, por exemplo, uma pena mais leve num delito pouco grave. O sorriso pode ser uma arma e é sempre uma característica única em cada ser humano. No primeiro estudo científico feito em Portugal sobre a expressão facial, fica a saber-se que é mesmo verdade que as mulheres são mais sensíveis ao sorriso do que os homens. Os especialistas da Universidade Fernando Pessoa analisaram como é que as pessoas reagem, por exemplo, ao sorriso de um delinquente. Mas não só. O sorriso é mesmo uma marca pessoal, mas apenas uma entre milhares de expressões faciais com que todos exprimimos as nossas emoções. Os nossos avós tinham razão e a ciência confirma. Mostra-me o teu sorriso, logo te direi quem és. O rosto humano consegue exprimir, imagine-se, 10.000 expressões e o sorriso é apenas uma delas, a mais importante. De tal maneira importante que um delinquente, assassino, ladrão, violador, pode eventualmente enganar a polícia e o juiz com um simples sorriso. Com ar mais ou menos sério, alguns enganaram mesmo povos inteiros durante muitos e maus anos. O mais curioso, ou nem tanto, é que o estudo revela que são as mulheres que mais se deixam seduzir por um perfeito sorriso. De regresso ao Jornal da Tarde, para lhe dizer que um investigador do Porto está a desenvolver uma aplicação informática para ajudar a polícia a detectar incongruências emocionais nas pessoas que são chamadas a depor. É uma espécie de detector de mentiras baseado na gravação das expressões faciais durante os interrogatórios. O projeto está a ser apoiado pela Universidade Fernando Pessoa, mas não pode ser usado em Portugal por questões legais. You all set, Castillo? Yes, sir. Start recording. REC, grava. O gesto é de filme, mas não anda longe da realidade. Nos Estados Unidos, filmar os interrogatórios é a prática comum da polícia. Did you happen onto Via Del Mar Boulevard? Um professor universitário português está a estudar aquela que é talvez a expressão facial mais importante da humanidade. A ideia é perceber que emoções pode afinal transmitir um sorriso. O sorriso está em todo lado, nas fotografias, nos filmes, na publicidade, na internet, onde já se transformou num ícone. O smile, 2 pontos e uma linha curva, mundialmente reconhecidos, regra geral num fundo amarelo, adaptado a 2 pontos e um parênteses nas conversas e textos da internet. O sorriso acaba por ser a demonstração a nível do rosto, do palco, mais visíveis ao mundo, que é o rosto, de sentimentos e emoções. Um sorriso acaba por ser também, em termos de linguagem muito corrente, eu uso muito esta expressão, uma curva que tudo pode endireitar. O sorriso é inato, nasce, desenvolve-se e morre connosco. Constrói-se nos camarins do cérebro antes de aparecer no palco, diz Freitas Magalhães. Segundo a teoria evolucionista, o sorriso surgiu do esgar do medo, como forma de apaziguar o outro, mostrando que não estamos a ser agressivos. Mas os sorrisos nem sempre são verdadeiros. Os sorrisos verdadeiros e genuínos são aqueles que acontecem sem serem pedidos e não têm a característica do sorriso falso, que é tipo pisca-pisca. Isto é aquele sorriso que aparece e desaparece muito rapidamente. Trata-se de um sorriso que não é congelado e, de certa forma, assumindo isso, é fácil dizer, diz-me como sorris, dir-te-ei quem és. Com a ajuda de um programa de computador, Freitas Magalhães tem feito vários estudos analisando milhares de fotografias. Os sorrisos podem ser semelhantes, mas Freitas Magalhães diz: faz muita diferença ser homem ou mulher. As mulheres sorriem porque o sorriso é imanente à própria condição feminina. Não é um exclusivo da mulher, porque o homem também sorri e há animais que também o fazem. Verdadeiro ou falso, mas sem dúvida enigmático, o sorriso de Mona Lisa, uma das pinturas mais reproduzidas e estudadas em todo o mundo. O que distingue a mulher do quadro de Da Vinci destaca outras caras mais atuais. É a imagem de marca de atores e apresentadores.
Numa sociedade que dá cada vez mais importância à aparência, a imagem do sorriso transformou-se num novo filão para os dentistas. O branqueamento está na moda para celebrar o poder de um sorriso. Em política, como na vida, é preciso estar nisto, com boa disposição. Em Inglaterra, José Mourinho é conhecido como The Special One. Traduzido significa o especial. Não é uma pessoa de muitos sorrisos, mas de vez em quando é apanhado pelas câmaras e máquinas fotográficas. O sorriso acaba por ser sempre um sorriso precavido, isto é, de uma pessoa que tenta cultivar a imagem que tem, a forma como tenta passar as suas emoções, não ser muito expansivo, apenas o fazendo em situações muito concretas, nomeadamente no seu local de trabalho. Quando a contestação social sobe de tom, não é fácil para um governante político manter o sorriso. Mas entre pares e para a fotografia, José Sócrates, por exemplo, mostra o sorriso de um primeiro-ministro. É um político como outro e, como tal, tem as suas situações de sorrir para as câmaras, tem um sorriso cuidado, tem um sorriso particular e tem um sorriso de uma pessoa que tem responsabilidades estatais. Sorrir dá saúde e cria laços entre as pessoas. Um sorriso é uma maneira de passar emoções positivas, mas também de disfarçar tristezas. A forma mais fácil de comunicar, de mimar alguém, de disfarçar um engano. Um sorriso resolve problemas e põe pontos finais. O sorriso, ou neste caso a falta dele, é o tema da grande reportagem desta noite. Uma em cada 120 mil crianças nasce com uma paralisia facial que impede o sorriso. Um estudo universitário concluiu que os portugueses estão a rir-se cada vez menos. O estudo foi feito por um professor da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, e envolveu a análise de milhares de fotografias de jornais. Rimos-nos cada vez menos e até sabemos porquê. Sabia que isto está muito mal, pai, isto está mesmo mal, não dá assim muito para rir, muita coisa. Não, os portugueses andam muito poucos risonhos só o primeiro-ministro. É tudo aumentar, não é? Dizem que estamos em recessão, está mal, não é? E as pessoas ficam mais tristes, não sei. Eu, aliás, vejo na rua, os senhores andam na rua e vê, as pessoas ficam cabisbaixas, não se cumprimentam, não falam. Um investigador analisou 240 mil fotografias de jornal durante 5 anos. Interpretou o contexto, a realidade social, analisou as expressões e chegou a uma conclusão. Notamos que o sorriso largo, que é aquele que se aproxima mais da noção de felicidade, tem vindo a diminuir em detrimento do sorriso superior, do sorriso fechado e em contraponto da face neutra. As mulheres e as crianças são ainda assim os que mais sorriem. Mas a cada ano que passa, o investigador vê menos caras sorridentes. Aponta como uma das principais razões o agravamento da situação económica e social. A crise é um guarda-chuva no qual se inclui tudo. Todavia, as mais de 240 mil fotografias não deixam qualquer dúvida. Há poucas razões para sorrir, mas há quem procure na gargalhada uma terapia. Em Portugal já há 30 clubes do riso. Pessoas que se juntam numa sala porque acreditam que rir faz bem à saúde. Emagrece, oxigenamos o corpo, libera as endorfinas para nosso bem-estar, bombeia o sistema linfático, é um afrodisíaco muito potente. Mas para a maioria, sorrir só depois de um bom motivo. Que estabilizasse a banca e que as coisas ficassem bem, houvesse postos de trabalho, porque infelizmente as pessoas de trabalho não têm. Haver empregos para todos, de certeza que fazem sorrir todos. Olha, que a crise passasse mesmo. Que isto está mesmo mal. Ter uns políticos melhores, se calhar. Muito dinheiro! Muito milhões! E é com um sorriso que nos despedimos. Boa noite, bom fim de semana. Nós voltamos a ver-nos na segunda-feira.
Se a cara é uma tradutora de emoções, seremos nós bons intérpretes do que a cara nos está a transmitir? A equipa de Freitas Magalhães tem passado os últimos anos à procura de respostas. Desta vez, a pergunta foi posta a bebés, entre os 4 e os 8 meses de idade. O bebé não diz, eu identifico, eu reconheço. Portanto, temos de ter em atenção algumas limitações próprias da investigação, mas que de facto indicam que os bebés mostravam-se muito mais quietos e mudos, por exemplo, não havendo qualquer reação não verbal a determinadas emoções. O que daí nós concluímos que de facto não há uma interação entre a emoção exibida e a emoção percepcionada pelos bebés. A conclusão está num trabalho que Freitas Magalhães irá agora apresentar no México. A partir da análise às reações de 40 bebés portugueses perante fotografias que retratam uma sequência de emoções, a investigação concluiu que há duas, totalmente opostas, que os bebés têm dificuldade de reconhecer: a alegria e a cólera. Verificamos que não há dificuldade no reconhecimento das outras emoções. Acontece, porém, é que nestas duas em concreto, os bebés evidenciam essa dificuldade, principalmente quando colocamos as emoções de forma sequencial, o que vem confirmar que, de facto, esta dificuldade não é apenas e só também dos bebés, porque os adultos também têm alguma dificuldade em identificar as emoções básicas, nomeadamente o desprezo e também o medo. Ideias que vão continuar a ser exploradas. A equipa de investigação da Universidade Fernando Pessoa garante que há ainda um longo caminho a percorrer. O estudo da relação entre a psicopatia e as emoções é mais um projeto ambicioso deste Laboratório de Expressão Facial da Emoção. Com ele pretende-se cadastrar a psicopatia em Portugal. O objetivo é saber quantos psicopatas existem no nosso país, fazendo uma avaliação psiconeurológica e verificar se há diferenças entre o cérebro de um psicopata e de um indivíduo normal. Vamos utilizar a psicometria, vamos utilizar também imagiologia de ponta, nomeadamente ressonância magnética funcional, para detectarmos estas diferenças que na literatura internacional aparecem diversas vezes. Por isso, este trabalho é pioneiro e vai demorar o tempo que for necessário. Nós estimamos que durante 5 anos é possível termos já resultados palpáveis desta investigação. Para Freitas Magalhães, só faz sentido fazer uma investigação se esta for prática, objetiva e estiver à disposição das pessoas. Desta forma, o estudo deve ter primeiro em conta a profilaxia do crime e depois tratar quem deve ser tratado. Há traços a nível esquelético ou muscular que indicam o tipo de personalidade das pessoas. Na área da psicopatia em Portugal ainda não são conhecidos estes traços, daí a realização deste projeto pioneiro no nosso país. Temos, é óbvio, algumas indicações de estudos feitos ao nível internacional e que, aliás, pode consultar neste último livro, Emotional Expression, The Brain and the Face, no qual colegas meus, nomeadamente britânicos, fazem um mapa exaustivo do rosto do psicopata. Nós vamos tentar fazer um paralelismo entre o rosto que é estabelecido e mapeado pelos meus colegas britânicos e também norte-americanos, fazendo um paralelismo com o rosto dos portugueses. Este laboratório também é pioneiro noutros estudos, como é o da literacia emocional. Este projeto, que está ainda à espera da aprovação do Ministério da Educação, foi desenvolvido porque, na opinião de Freitas Magalhães, as escolas portuguesas deviam ser mais emocionais. Os agentes educativos deveriam saber identificar e reconhecer as emoções básicas e utilizá-las no dia-a-dia. Um outro estudo está a ser desenvolvido desde 2013 e terminará em 2013. Uma década de sorriso em Portugal é o título deste projeto, que já analisou mais de 300 mil fotografias de jornais diários. Desta análise, conclui-se que o sorriso em Portugal está, por inúmeras razões, em decréscimo. Estará então o sorriso dos portugueses em vias de extinção? Fica a pergunta que só o futuro poderá responder. Estudar sorrisos em computador e em laboratório pode parecer estranho, mas é isso mesmo que se faz no de Expressão Facial e de Emoção da Universidade Fernando Pessoa. Em 7 anos, os investigadores analisaram mais de 300 mil fotografias em jornais. Concluíram que o sorriso é um bem cada vez mais raro. Estes 5 rostos são de faces neutras.
O que nós tentamos fazer é, através de um determinado laboratório, que são os jornais diários portugueses, tentar explicar uma realidade portuguesa quando se diz que os jornais são um espelho de um determinado país, porque revelam as notícias desse mesmo país. Agora temos algumas cautelas científicas que descartamos todas as fotografias que consideramos à partida e depois da análise que são falsas. Isso é, que toda a fotografia, toda a expressão que é em situação de pose é falsa. Esta imagem aqui é uma imagem que é provocada pela questão da luz. Fechou os olhos pela questão da luz. Ele não está a sorrir por sorrir, está a sorrir porque é obrigado acaba por fechar os olhos, não é? Os políticos refletem mais essa ideia de crise também no sorriso. Opções de quem edita os jornais ou o reflexo evidente de um país mais entristecido são ideias em análise. Se rio-me. Não, eu nunca ando assim, de uma cara como às vezes se vê, não é? Estava disposto. Já é de si? Sim. Já. Foi uma essência. Temos 3 tipos de moderadores. A cultura, o contexto social, o género, o homem e a mulher e a idade. Ou seja, as pessoas sorriem mais na idade reprodutiva e sorriem menos na idade da velhice. As mulheres sorriem mais do que os homens. É um dado importante a reter deste último estudo. É que as mulheres nesta altura também começam a sorrir menos. E por conseguinte, nos próximos 4 anos convém verificar, desde 2009 até 2013, se realmente há um decréscimo na exibição também por parte das mulheres. Se isso acontecer, nós vamos confirmar em absoluto e o contexto social tem uma influência forte na exibição ou inibição do sorriso humano. E se o sorriso, reflexo de bem-estar e felicidade, anda recalcado e inibido, pode ser um indicador preocupante pelos efeitos na saúde e interação social da população. Ainda assim, especialistas acreditam que o fenómeno não traduz necessariamente mais doenças, mesmo com Portugal no topo do consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Fala-se em crise ou não? Não. Não. E lá em casa com os pais? Não, quer dizer, as coisas mudaram um bocadinho, mas não de forma dramática. A ideia de quando um país está em crise ou uma situação económica difícil ou por qualquer outro motivo que isso se repercute imediatamente na saúde mental das pessoas e há mais situações de depressão não é completamente verdade, ou pelo menos não é completamente evidente. Não há dúvida que fatores dessa natureza afetam a saúde mental das pessoas, isso tem que se dizer, mas nem sempre se reage a essas situações. Muitas vezes, algumas situações de dificuldade desenvolvem o espírito de luta e muitas vezes o espírito de luta e o espírito de sobrevivência obriga, digamos assim, a ter menos sintomas de tipo depressivo. Andam a sorrir mais ou menos? A menos. Não parece. Ai, isso é nervoso. É. Mas então porquê que andam a sorrir menos? É complicado. É. Tive um filho que me morreu. Portanto, a alegria não é muito, mas tem que se viver. Pode andar mais fugido em uns que outros, pode ser resposta ou reflexo aos desafios na vida. Dizem que o fado nos está na pele, que no ADN luso já há propensão para certa tristeza ou melancolia. Mitos ou coincidências em estudo nestes tempos de crise. Olá, seja bem-vindo a mais um Viva a Ciência.
Sorrir é algo natural, mas sabe o que pode revelar através do sorriso? A resposta viemos encontrá-la na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Este é talvez o mais misterioso sorriso da história. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Laboratório de Expressão Facial de Emoção. O meu nome é Eric Castro, sou investigador desde 2003, a fundação do laboratório. Vão, portanto, já 8 anos. É com muito gosto que vos recebemos na nossa universidade e gostaríamos de vos dar as boas-vindas em meu nome, em nome do laboratório, do diretor do laboratório, professor Freitas Magalhães, e toda a nossa comunidade pessoana, que, com muito gosto, vos recebe aqui na nossa casa. Assim, irei apresentar-vos um pouco daquilo que nós realizamos no nosso laboratório. Ou seja, aquilo que nos interessa é o rosto e aquilo que o rosto apresenta, as suas emoções, a sua expressão facial de emoção. A nossa fila web demonstra que temos muito a mostrar-vos em relação à expressão facial de emoção. Antes de mais, iremos mostrar a construção de um rosto. Ou seja, aquilo que nós analisamos em relação ao rosto. Como poderão observar, nós vamos visualizando as linhas do rosto, pois é delas que tudo parte. A análise do rosto é feita ao nível da neuropsicofisiologia, ou seja, estamos-nos a referenciar ao trinómio cérebro, face e emoção. Seguidamente, irão visualizar a codificação desse rosto, as emoções e as suas microexpressões, pois é delas que são analisadas
as incongruências, por exemplo, emocionais, através das microexpressões e macroexpressões. As expressões faciais são, portanto, comportamentos que vão surgir no nosso rosto. E, segundo a teorética de Ekman e segundo os estudos que nós vemos desenvolvendo, sustentamos-nos em 7 emoções básicas. Temos, portanto, a alegria, a tristeza, a cólera, o desprezo, o medo, a surpresa e a aversão. O rosto vai tornando-se cada vez mais visíveis. E é nesse sustento e é nessa construção do rosto, pois, por exemplo, aquilo que nós analisamos seria, imaginemos numa sessão de testemunho, analisar o rosto e as suas expressões faciais, ou seja, aquilo que é dito, mas mais aquilo que não é dito, pois o rosto não é possível controlar. Espero que tenham gostado. Agora, certamente já ouviram falar de uma música do Bruno Mars. Convido-vos somente a ouvir uma parte da música. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. E cá está o rosto. Partimos então para uma análise mais complexa em relação ao rosto. Temos então a construção a nível 3D. O que é pretendido? Pretendemos, ao colocar uma imagem, nesse caso estamos visualizando a parte do cérebro. Conforme referenciado, nós temos que analisar a nível do cérebro. Porquê? Porque ao referenciar a parte do cérebro, estamos a referenciar aos hemisférios direito e esquerdo. Temos de ter atenção no seguinte. Quando, por exemplo, referenciamos a unidades de ações, nós estamos a referenciar aos neurónios e as suas unidades de ações. Ou seja, a interligação que o cérebro tem. E é nessa interligação que, e segundo diz o professor Freitas Magalhães, antes da emoção surgir no rosto, ela já existe no cérebro. Assim, e no âmbito do projeto e da vossa presença no Filab World, gostaria de vos dar um exemplo sobre as emoções, sobre a importância, por exemplo, também do exercício físico a nível do cérebro. Um estudo recente demonstrou que crianças entre 9 e 10 anos têm um hipotálamo 12% maior. Aquilo que nós tentamos fazer, e inclusive através de vários projetos que aqui temos, e por exemplo através da literacia emocional, é criar a própria sensação de bem-estar, ou seja, valorizar as emoções positivas. Essas emoções positivas são extremamente importantes, como nós compreenderemos todos. Mas a importância está não só em exercer essas emoções, mas também em utilizar essas emoções. Estaremos a estimular, inclusive, o nosso córtex e várias áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com as áreas das emoções. Por exemplo, um estudo muito interessante que nós desenvolvemos, e aproveito para saudar a presença do presidente da direção do Porto da Associação de Paralisia Cerebral. É com muita honra que recebemos aqui na nossa Filab World e gostaria de salientar que é assim que nós desenvolvemos investigação no nosso laboratório. Porque aqui na Universidade Fernando Pessoa nós utilizamos o processo de Bolonha. Ou seja, no local do encontro
na sala de trabalho, os nossos estudantes têm a oportunidade, não só na parte teórica, mas também na parte prática, pois é essa parte que poderá, inclusive, dar-lhe um futuro. Ou seja, no caso do estudo a que irei referenciar, tivemos algumas estudantes em unidades de investigação que desenvolveram um estudo com pessoas com paralisia cerebral, através do reconhecimento das emoções básicas, conforme referenciado a bocado. Os resultados demonstraram que a alegria e a tristeza foram reconhecidas. As outras emoções, nem todas foram reconhecidas. Ou seja, nós estamos a interligar não só, por exemplo, na parte da inteligência, mas sim da inteligência emocional. E daí, uma escala que nós estamos a criar, que chama-se FMIS, a escala de inteligência emocional, que pretende, através de vários fatores, identificação, reconhecimento, uso e regulação das emoções, criar, poderíamos dizer, uma interligação com a expressão facial da emoção. Pois bem, acredito que ficaram fascinadas com aquilo que nós desenvolvemos e é isso que nós sentimos e continuaremos a sentir, pois não podemos esquecer que aquilo que nós fazemos está ao serviço não só do laboratório, porque é um serviço que nós prestamos acima de tudo às pessoas, pois o laboratório está em cada um de nós. Por muitas vezes, e segundo já ouviram falar que é, e citando, penso logo existo, também poderemos dizer sorrio logo existo, ou seja, vivo as emoções e logo existo. Ou seja, e dando continuidade, sem a emoção não existiria o homem e sem o homem não existiriam as emoções. E é nessa complexidade, a nível neuropsicofisiológico da emoção, que vos demonstramos a importância do nosso estudo. Esse estudo, e gostaria também de ressalvar que nós somos considerados hoje uma referência não só nacional, mas internacional na área da expressão facial da emoção. Os nossos trabalhos são citados frequentemente, a nível nacional e internacionalmente. Somos contactados por diversas instituições, das quais temos parcerias com das mais prestigiadas instituições do mundo. E é com muito orgulho que dizemos em Portugal existe um laboratório. Sim, um laboratório emocional, mas um laboratório que demonstra que Portugal tem muito a mostrar. E é essa emoção, e é essa positividade que queremos vos deixar aqui ficar hoje, continuando e desejando os votos de uma excelente viagem. Muito obrigado pela vossa presença. Foi um prazer em ter-vos aqui.
Obrigado, professor. Obrigado a todos por terem vindo à Universidade Fernando Pessoa. Obrigado por estarem esta tarde conosco e partilharem os avanços científicos na área da expressão facial da emoção. Foi com todo o gosto e prazer que vos recebemos esta tarde. Espero que tenham um bom regresso a casa e que sejam felizes. Boa tarde e até sempre. Voltaremos para o ano. Boa tarde a todos.